submersível, mas de diferentes portes, né? Tá. Esse tipo de submersível, que é feito para o transporte de turistas, quer dizer, ele é um pouco maior, etc. Sim. e tal, eu acho que ele ainda está muito embrionário. A gente Entendeu? vai chegar numa tecnologia super Sim. à prova de risco. Eu acho que alguns submersíveis menores de fundo científico eu reputo mais confiáveis do que esse. Entendi. Existe o lugar mais profundo do planeta até hoje, que se sabe, possivelmente é ele mesmo, é a Fossa das Marianas, que dá mais de 10 mil metros de profundidade. Já chegou nos 10 mil metros, que é 2,5 vezes a profundidade do Titanic, uma pressão O Everest tem quanto? 8 mil? Olha, é um Everest invertido. É mais que o Everest. É mais que o Everest. Então, assim, esses equipamentos que já desceram na Fossa das Marianas, ao longo da história, talvez uns 5 ou 6, são equipamentos científicos. São submersíveis científicos. Aqueles eu confio muito mais. Porém, eles têm capacidade de levar 1 ou 2 pessoas no máximo. Não são ônibus turísticos, numa van turística para mostrar o Titanic, entendeu? Então, assim, eu confiaria muito mais num equipamento com essa bagagem científica do que um equipamento feito visando lucro. Porque isso aqui é uma agência de turismo, claro, na verdade. Como estão fazendo agora o turismo espacial, que vai ser uma Exatamente. Nova modalidade aí de... E a gente já teve no passado, é que o ser humano não aprende com isso. A gente já teve no passado experiência desse tipo, viraram tragédias também no Everest. Né? De levar qualquer... Antigamente só alpinistas de verdade escalavam o Everest. Cara, e aí, ao longo do tempo, as empresas começaram a oferecer excursões ao Everest. Durante a temporada que é possível fazer isso. E chegou ao ponto que tinha fila de espera, entendeu? Era um grupo subindo, grupo descendo. E aí começaram a acontecer os acidentes. Porque e eu tô falando, eu acho que aqui é muito mais letal do que o Everest, com certeza. Ok? E aí começaram a acontecer os acidentes, porque as pessoas que estavam fazendo aquela escalada não tinham experiência, capacidade técnica para fazer aquilo. Que eu acho que é o que está acontecendo com as expedições comerciais ao Titanic, que começaram, tem aí uns 6 ou 7 anos, começaram as expedições comerciais, aquela onde você vende a vaga. Sim. Enquanto Cameron, etc., enquanto eles faziam isso com intuito científico, eles estavam usando outro equipamento, muito possivelmente muito mais preparado para essa situação limite do que um submersível que tem intuito comercial, que é maior, para caber mais gente, etc. Tem que fazer certas concessões que no científico não fazem. Não. O científico, por exemplo, o que desceu, o submersível que o Viktor Vescovo desceu, que é o cara que detém o recorde, visitou os 5 pontos mais profundos do planeta. Ele é um entusiasta disso. E ele mandou construir equipamentos para isso, etc. Só para você ter uma ideia, uma referência, a única janelinha, digamos assim, que o equipamento tem é quase o tamanho de uma moeda. E aqui você tem um negócio que é assim, né? Porque um turista não ia se contentar em pagar... O cara tá pagando uma grana. Uma grana para olhar por uma moedinha, né? Então aqui já se começa a abrir as concessões. Então você faz uma coisa mais confortável, maior, né? Com uma janela maior. Até com um design bonito, para um científico não precisa. E aí é que eu acho que começa a haver a negligência da segurança. Porque essas expedições não têm o cunho científico. São expedições visando lucro. Embora eles não chamam os passageiros de passageiros, muito menos de turistas. Eles dão um termo que eu esqueci agora, mas está no site da Ocean Gate. Alguma coisa ligada à expedição. Eles são membros expedicionários, qualquer coisa que o valha, para dar um suposto caráter científico a uma passeio, né? Que não tem nada de científico. E é louco porque é o Titanic.
Não, precisa, não pode ser outro barco, não, porque tem barcos muito mais... Não, muito mais fundo, inclusive. Mais rasos. Sim, sim. Não, mais fáceis. Também, inúmeros. Não? Mas é a quantidade Mas é o lance de ser o Titanic. Pois é, porque é por causa da Titanic mania. A Titanic mania é uma coisa, assim, difícil. Esse vem sendo meu dia a dia já há alguns anos, né? Escrever essas histórias. E a única história que eu nunca tive vontade de escrever sobre ela é do Titanic. É a única que não está no livro. Porque já está muito já se falou tudo do Titanic, já se falou muita bobagem, já se falou tudo, não tem nada mais para acrescentar. E isso... Mas no caso do Titanic, eu não sei se é uma coisa do filme, ou não sei se é verdade. Houve negligência também de falar... Houve uma prepotência. Exatamente, uma prepotência. Não, estamos num puta navio com aqui, certeza, não vai acontecer nada. Com certeza houve prepotência. Né? Naquela em 1912 você não tinha real dimensão dos riscos das coisas. Isso aqui é o maior navio que nós fizemos, um casco assim, assim, assado, não vai acontecer nada. E aconteceu. E isso gerou o fascínio mórbido pelo Titanic. E é um fenômeno mundial. A palavra Titanic... Putz, vale ouro, né? Qualquer coisa. Você fala Titanic, todo mundo sabe o que está falando. É o filme mais visto até hoje? Eu acho que ainda inclusive, né? eu ouvi hoje que, por conta desse infeliz episódio, o Titanic voltou a ser reassistido? Não, voltou a ser o principal filme baixado de 3 dias para cá. Velho. E tem um documentário sobre o Titanic que mostra o James Cameron, né? Vários. Né? Alguns são extremamente bem feitos. É mesmo? Vou até assistir. Eu acho que eu nunca assisti um documentário são extremamente bem feitos. Mas o Titanic virou... E o Titanic não foi o pior naufrágio da história. Não foi. Ele só apenas o mais famoso. Ah, é? Teve naufrágio, matou muito mais gente. Caramba, não sabia. Não, o Titanic morreram, eu não me lembro o número exato, mas em torno de 1.500. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. 111 anos, tem 111 anos que o Titanic afundou. 111 anos depois, o Titanic fez mais 5 vítimas. Exato. Que foram esses 5 coitados. É mesmo. Mas a tendência é que os destroços vão para o fundo, explodiu, vai cada um para um lado. Como que funciona aí? Do submersível? A tendência é que não sobe nada. Ah, é? Eu acho que o maior resíduo que eles vão conseguir... Tamanho? Sei lá, talvez o tamanho disso aqui. Sério? Porque... Pá! Cara. Eu acho, tá? E eu acho... Por que eu acho que... Voltando à questão, por que eu acho que aconteceu na descida ainda? Porque a informação que a Guarda Costeira deu hoje na coletiva é que eles encontraram alguns destroços a cerca de 500 metros do navio. Da proa do navio, da frente do navio. Isso quer dizer... 500 metros. Para mim, isso quer dizer que essa implosão aconteceu ainda antes de chegar no navio, 1h45 depois, portanto, ele deveria estar uns 3.000 metros ainda, 3.100, 3.200 metros, e não tinha chegado ainda nos quase 4.000 que está o navio. Então, essa implosão aconteceu lá e esses... resíduos, né? Esses detritos, eles foram, além do impacto gerado pela implosão, eles foram se separando na descida. Entendi. Né? Então eu acho que eles tudo achismo. Eu acho que eles devem estar espalhados por uma área muito grande, né? Porque eles, durante um percurso até o fundo, porque é óbvio que vai descer, tá? Tudo que põe na água, uma hora ele vai bater lá no fundo. Ele não vai ficar flutuando para sempre. Então ele decanta, exatamente, vai descendo. E por que eu acho que aconteceu na descida? Porque esses resíduos estão distantes do Titanic. Pelo menos o que eles disseram que detectaram. Pode ser que existam outros sobre o Titanic que contrariariam essa teoria. Mas eu acho que ele aconteceu na descida e a explosão e os detritos se espalharam e foram... Mas voltando